Aí, perfeito. Oi. Então, podemos fazer um check-in bem rápido, assim, de chegada. Tem que não ser mais curto para a gente poder partir para a próxima, mas também trazer um pouco, assim, qual é o seu estilo do mapa, como está chegando. Pode ser como está chegando como um todo você, mas também em relação a, a suas pesquisas e experimentos na educação arcana. Então, eu chego, tô cansadinho, assim, vim de um fim de semana intenso e tô cansado, voltando. é, e feliz que eu já tô aqui na casa da mãe da Amanda, da minha sogra, e tem a irmã da Amanda, que é muito minha coleguinha. E aí a gente vai brincar depois daqui, e pra gente fazer algumas coisas juntos. Então eu tô feliz. Assim que eu chego. Você, Priscila, como você chega? Eu tô bem líquida, eu saí de um PCA agora, de 8 às 9, mas eu sinto alegria de estar aqui. Eu vou focar na fala na educação arcana. Tô avançando muito nas minhas pesquisas com a Ayla e com outras crianças, e eu tava ansiosa para vir para esse espaço para poder partilhar com vocês e escutar de vocês também. Eu estou usando muito a mudança de identidade e a declaração de espaços para fazer essa pesquisa e usar a identidade de pesquisadora da educação arcana, assim, em vários lugares não lineares, tipo no mercado, não só quando eu estou com pais e crianças, mas tipo, eu quero saber o que é amparar espaço para criança, para moça que me atende no mercado. Eu quero, e aí eu começo a fazer perguntas e as pessoas começam a responder muitos tesouros. E tá sendo uma experiência muito divertida andar com um caderno de educação arcana e parece uma pesquisadora de campo da educação arcana. Então tá sendo muito rico, assim. E eu comecei a ver que essa tecnologia de mudar a identidade tem sido uma das tecnologias que mais tem me ajudado a conseguir respostas fora da minha caixa. Como você chega, Camille? Obrigada, Priscila. É, eu chego, eu tirei um pouco a minha pressão interna fantasiosa de abrir uma escola em fevereiro e conversei com o meu time aqui em Freiburgo e a gente, tipo, a gente vai abrir quando a gente estiver prontas, tipo, e porque a gente já tem a escola, né? Então a prática vai ser a mesma, vamos para espaço para Eleonora. E me abriu um espaço. Quando eu falei isso, abriu um espaço interno de explorar mais, do tipo ir conhecer outras iniciativas enquanto a gente organiza a documentação, enquanto faz a parte burocrática, eu posso viajar um pouco com a Eleonora e experimentar outros modelos de escola, outros espaços. Então eu chego com essa leveza, assim, de diminuição de pressão do meu corpo energético e físico. Como você chega, Rodrigo? Obrigada, Fran. Camille, eu chego, tô ok, eu tô na casa da minha mãe com meu filho, então, e a minha mãe fez uma cirurgia, então talvez logisticamente eu precise de dar uma atenção para o meu filho ou para minha mãe. E eu tô ok, assim, porque a minha história, que aqui ia ser desafiador, tá um tempo com ela e com meu filho, final de semana, e não, foi de um lugar de foi tranquilo, assim, me manter centrado dentro desse espaço. Como você chega, Thaís? É, questão logística também, hoje eu tô só aqui no amparamento do meu filho, consegui colocar ele para dormir no time da nossa reunião, mas pode ser que ele acorde, eu preciso dar um movimentar por aqui. Eu chego muito feliz e preenchida, o sentimento de preenchimento que eu vi nesse final de semana, o encontro, os últimos encontros 19, 20, que a Camila estava falando sobre a escola,
E vocês falaram, a Camila e o Israel falaram sobre criar essa base da escola arcana, né? A primeira escola arcana, para depois ser replicada, tudo isso é um lugar que me anima muito, algo que eu também quero fazer por aqui. E ao mesmo tempo vem junto com uma tristeza que está sendo meu X no mapa hoje, de entender meu tempo, né? Aonde eu quero dedicar tempo. E eu quero muito dedicar tempo para essa parte da educação arcana, de ser pesquisadora também, como a Priscila está trazendo, e meu tempo hoje não está sendo usado nisso e está me trazendo muita tristeza e muita raiva também. Eu acho que mais raiva agora percebendo do que tristeza. Então nessa busca de possibilidades e para usar meu tempo com algo que me faça mais sentido, que eu acho que é isso. Assim que eu chego. É, o seu nome não está aparecendo, mas é Jess, né? É a Jess? Não está aparecendo aqui para mim. Isso. Bom dia. Eu chego sentindo uma tristeza, sim, por fatores é, não relacionados à nossa pesquisa. Hum, eu chego assim. Eu pensei até em não entrar hoje, mas achei que fosse ser muito bom para vocês. Então, eu, é, eu queria ficar mais ouvinte hoje. Sim. É, é, é isso. Mas quero estar aqui presente com vocês. E você, Maria Luísa? Sou eu, Amanda. A minha filha andou usando meu Zoom, só vi agora. Acabei de chegar, chego bem agitada mesmo. Eu corri muito para poder entrar nesse encontro. Hoje eu vou receber 13 crianças na minha casa, que vão vir brincar com minha filha. E eu estava preparando as coisas aqui, então estou com o coração acelerado, mas também feliz porque hoje é feriado na minha cidade. E aí eu consigo estar aqui com vocês esse tempinho. Que maravilha, que maravilha. O meu impulso para hoje é a gente ver como a gente pode estar no seu time, Thaís. Esse seria meu impulso. Eu acho que a gente pode descobrir coisas muito valiosas a partir dali, porque eu acho que eu sonhei com isso, inclusive. Hoje eu estava dormindo e eu estava dando um workshop, quando eu estava dormindo, sobre sobre gestão de tempo para paz. Uma coisa muito doida. Enfim, então acho que esse é o impulso que eu tenho, assim, porque eu acho que o que você traz, ou o X do mapa que você tá, ele reflete muito o X do mapa de muitas mães e muitos pais quando entram, né? Eles já querem, ainda mais pais e mães que são trabalhadores da borda, eles já têm vontade, normalmente, de viver uma vida mais alinhada com o que eles querem. E muitas vezes, para isso, já falta possibilidades antes de ser pai e de ser mãe. No sentido de falta, não percebem ferramentas, tem histórias que estão limitando, emoções que estão travando, e várias coisas que já travam o caminho mesmo assim. E aí, quando se tornam pais e mães e exige uma configuração diferente, um tempo diferente, uma configuração muda, né, da forma de viver nesse momento. Então, eles compram muito mais forte a história de que não é possível. E muitos desistem, né? Ou muitos. E aí, eu acho que essa é uma pesquisa valiosa, acho que para todos nós e para pessoas também que estiverem nos acompanhando. Então, esse seria meu impulso. Alguma resistência? Vou perguntar por resistência, então, da gente seguir por isso. Um, dois, três. Ok. Pode compartilhar um pouco mais pra gente, então, Thais? Como tá o seu X do mapa? Agradeço muito pelo espaço. E só de ouvir você falar, já fiquei líquida, né? Aqui já percebi a tristeza chegando.
É, eu acho que entra nessa coisa do tempo e dinheiro, né? Que para nossa sociedade é muito forte já, e acho que quando a gente vira pai e mães, pais e mães, talvez aumente essa pressão, assim. Hoje eu estou trabalhando em algo pelo dinheiro, para sustentar. Também me vi num ciclo de que eu acho que a Camille uma vez compartilhou também de você trabalhar para ter dinheiro, para pagar alguém para te ajudar a ficar com a criança, por exemplo, né? E para você conseguir trabalhar, e aí com esse dinheiro pagar alguém, então é um ciclo, assim, que não faz sentido para mim. Só que hoje eu tomei a decisão eu compartilhei com vocês, de sair do emprego que eu tô, para conseguir me dedicar mais ao meu filho, as coisas que eu acredito, mas eu tô com muito medo pelo dinheiro. Eu tô saindo assim, simplesmente entregando para o universo que de alguma forma isso vai, de outras formas vão chegar até mim, o dinheiro que a gente precisa, né, que eu tenho hoje. Tô tentando não entrar nos cálculos assim, do tipo, tá, agora como eu vou pagar isso, eu tô deixando fluir um pouco mais e confiar que o universo vai mandar. E as coisas que me motivam, então, além do emprego, a gente tem um projeto aqui, né? A Vila das Borboletas. Nós somos um centro ecológico que oferece, a gente tem hospedagens e oferece vivências socioemocionais através da natureza para empresas, para famílias, para escolas. Só que ainda ele não gera, nós somos um instituto sem fins lucrativos e ele ainda não gera um dinheiro que a gente consegue pagar um salário para a equipe suficiente para largar outros empregos paralelos, né? Então hoje eu tô assim, na verdade tô com muito medo, determinei que eu vou sair, já fiz o acordo, porque não tá me fazendo bem, eu tô ficando assim muito sobrecarregada, muito cansada e a minha presença com, com o Yuri, meu filho, tá muito. Eu sinto muita tristeza, assim, porque eu tô com ele pensando em outras coisas e falando, nossa, eu tô passando isso pra ele, que eu tô com ele e queria, e, assim, em algum lugar meu, eu queria estar fazendo o trabalho que eu preciso fazer, que eu preciso entregar. E eu queria só estar com ele, eu amo estar com ele, curtindo, só que eu não tô conseguindo fazer isso, né? Experimentando, descobrindo junto com ele, porque minha cabeça tá em outro lugar que eu tenho coisa pra entregar. É, então eu acho que é isso, esse é o X, assim, tempo, dinheiro e fazer o que a gente quer e o que a gente quer não traz o dinheiro que precisa para a sociedade, para o formato que é hoje, para as coisas que precisam ser pagas. Eu acho que é isso. Uhum. É. Gratidão, gratidão, Thaís. Eu tenho impulso de trazer um montão de coisas que estão vindo para mim, assim, do desconhecido. Eu tenho dois pedidos para isso. O primeiro pedido, primeiro pergunta se você quer possibilidades, Thaís. Quero. Você gostaria, eu vou fazer num formato muito específico, que eu vou trazer um montão de ideias e distinções. Pode ser que você quer possibilidades, mas não quer desse jeito. Pode ser que você gostaria de outra coisa. Ok para você dessa forma? Ou você quer pedir Ok. por... Ok, tá. Eu sinto um pouco de medo por não ter participado né? Não entender tanto do Possibility Management, por Não, exemplo. não precisa. Quanto a isso, eu vou falar de uma forma Tá bom. tranquila. Então, outra pergunta. Você, Rodrigo, né? Tá cuidando do resumo, né? Ou não? Quem que falou no grupo? Não lembro Eu, mais. eu, eu. Tá bom, perfeito. Só avisando, porque eu vou falar algumas coisas, se você quiser botar uns títulos só nessa hora, anotar uns títulos que eu acho que eles vão ajudar. Tá.
Se alguém, qualquer coisa, tiver outro impulso, pode me interromper, tá? E eu vou falar umas coisas do desconhecido, eu não sei. E como você sabe, eu não tenho experiência com isso, que eu vou falar especificamente agora. Então, eu vou estar falando coisas desconhecidas. Se alguém tiver resistência, que é a inteligência, por favor, interrompa e traga outras ideias também, tá bom? Um, Vem algumas coisas pra mim, Thaís. A primeira coisa que vem é que, numa situação assim, é uma situação que demanda o máximo das suas inteligências. Ela demanda ter todos os seus recursos. Ela precisa dos seus recursos disponíveis. Se você quiser, pode ficar tranquilo de só ouvir que a Jazz vai anotar o resumo depois. Tá bom. Então, precisa do máximo dos seus recursos disponíveis. Ela é uma situação que exige genialidade, pode-se dizer. Você está com uma criança, você estava numa situação diferente, agora você precisa encontrar tempo para o que você quer, recursos financeiros para o que você quer, talvez até recursos que antes você não estava achando, imagina agora com uma criança tendo, teoricamente, menos tempo, né? E tudo mais. E é uma coisa para mim que ela exige mais da sua genialidade, dos seus recursos disponíveis. Que tipo de recurso a gente tem? A gente tem um recurso que normalmente procura e utiliza, que é o nosso corpo físico e o nosso cérebro, nosso intelecto. E é assim que basicamente seres humanos fazem dinheiro hoje em dia e é a partir daí que eles conseguem os recursos para viver a sua vida. Eles usam o corpo para fazer o que precisa ser feito e usam a mente para pensar e raciocinar e fazer lógicas intelectuais, mas isso é muito pouco da inteligência que o ser humano tem disponível. O ser humano tem muito mais recursos disponíveis. Que quando eles utilizam esses recursos, mais possibilidades vão se abrindo na vida deles, tanto de tempo, de logística, de ideias, quanto financeiramente também. Então, outros recursos que nós temos, a inteligência dos nossos sentimentos. Você falou, por exemplo, que tomar essa decisão te dá muito medo. Que você precisa de muito medo. Não medo emocional, necessariamente, que é para processo de cura. É maravilhoso que ele apareça, você cura ele, você abre espaço. Mas você precisa de muito medo sentimental para lidar com isso. Porque é uma situação muito nova, muito diferente. E você vai precisar da genialidade, da inteligência do seu medo para desenhar. Se você reprime ela, você está se privando dessa inteligência. Então, por exemplo, ouvir você dizer: ai, tô com medo, mas tô confiando, tô entregando, não vou pensar sobre isso, não. Que isso pode ser você anestesiando o seu medo. O que seria se você sentisse ele, mas não inconscientemente, no sentido de, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não sei o que fazer. Mas deixar ele circular pelo seu corpo de uma forma que você usa ele responsavelmente para você encontrar soluções. Então, ok, tô com muito medo, tô morrendo de medo. O que você tem para mim, medo? Qual a inteligência, qual a informação? Ah, você precisa olhar para isso, olhar para isso, olhar para isso, olhar para isso, olhar para isso. Ok, o que mais eu faço? Como eu olho para isso? Que soluções eu tenho? E o seu medo ele pode te ajudar a encontrar as possibilidades, a encontrar as soluções. E também a inteligência da sua raiva, para você ter clareza do que você quer e tomar os passos na direção daquilo que você quer. Da sua raiva, para você dizer não para as coisas que você não quer, para tirar as coisas que não estão funcionando. Né? O recurso, a inteligência da sua tristeza, também para você estar em contato, que é importante para você, como por exemplo, quando está com o Yuri, ficar 100% com o Yuri. Da sua alegria, para ela te dar o feedback quando, uou, é realmente essa vida que eu quero, meu Deus do céu, eu vou seguir por aqui. Então, você precisa do recurso não, você não precisa, é um recurso que você tem disponível que aumenta a sua genialidade. Outros recursos que você também tem. Você também tem o recurso dos princípios brilhantes, que é o recurso de dessa. Todos nós temos forças da natureza que vêm para atuar através de nós no mundo. E nós podemos escolher usar elas ou não. Então, quando o Martin Luther King faz o papel dele, faz o discurso dele, faz o que ele está fazendo, quem está fazendo ali é os princípios brilhantes. É a linhagem arquetípica, é a força dele que veio criar algo no mundo. Quando o Gandhi assume a missão dele e age daquela forma, é a força, é os princípios brilhantes, a linhagem da arquetípica dele atuando. Todo mundo tem uma linhagem arquetípica e tem os princípios brilhantes. Se a gente está em uma vida de sobrevivência, a gente não serve a essa linhagem arquetípica nem a esses princípios brilhantes. Mas se a gente entra numa vida que é por algo maior do que nós mesmos, e não só isso, porque tem muita gente que vai entrar numa vida que é algo maior de nós mesmos, mas não resolve, não cuida das próprias emoções, não trabalha nos traumas, não muda as estratégias de sobrevivência, e aí ela tenta viver uma vida que é mais do que si mesma, mas as estratégias de sobrevivência ficam prendendo para manter sendo uma vida que é sobre si, sobre os próprios traumas, sobre as próprias dores, sobre as próprias estratégias de sobrevivência. Então você
trabalha nessa sobrevivência, você trabalha nas emoções, você trabalha nos traumas, você abre espaço e aí você vive essa vida para algo além de você. E aí você começa a criar uma intimidade com os princípios brilhantes, invocar eles nos espaços, convidar, e eles vão te trazer informações, inteligências de como agir também. Uma outra inteligência é o eco, que é o centro de coincidências de controle é o centro de controle de coincidências da Terra, que é pelo que você estava esperando. Quando você diz, eu vou largar aqui e vou confiar, você está basicamente dizendo, Eco, me ajuda aí, sabe? Preciso de você para seguir os próximos passos. E você pode sim relaxar no Eco. O Eco ele é um grande apoio quando você, especialmente quanto mais você está vivendo assim a serviço da Terra, mais a Terra disponibiliza para você os serviços do Eco, é tipo um plano de saúde da Terra. É o benefício de ser CLT do planeta Terra. Então, é, mais você tem esse benefício disponível, né? Mas genialidade muitas vezes tem usar em muitos recursos ao mesmo tempo. Então você pode usar o recurso do eco e também estar usando dos seus sentimentos e também usar o dos seus princípios brilhantes e também usar o dos seus outros corpos, a inteligência do seu corpo energético, a inteligência do seu corpo emocional, a inteligência do seu corpo arquetípico. Então, enfim, tem esses recursos e outro recurso, né? Time, inteligência de time. Esse é um outro recurso. Criar um time para você, consultar o seu time, pedir por possibilidades para eles. É uma outra forma que você utiliza recursos, utiliza inteligência. Então, eu vejo que esse desafio que você se encontra, ele é um desafio que convida você a se tornar mais genial. Convida você a desenvolver o seu acesso a mais esses recursos que você tem disponível para poder navegar no desconhecido e no caso, porque cada caso de cada pessoa e cada caso de cada mãe, de cada pai, ele tem coisas que se assemelham, mas tem muitas coisas que são distintas. O cenário de vida pode ser muito diferente, o contexto de vida pode ser muito diferente, o X no mapa exato pode ser muito diferente. É o mesmo problema, assim posso dizer, mas a forma de solucionar ele é muito distinta. Então, não acho que é uma solução assim, copia e cola de faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, vai estar resolvido. Mas se você desenvolve os músculos que são necessários para lidar com qualquer desafio, em qualquer X no mapa, que seja para você encontrar possibilidades, eu acho que é um jeito que funciona para todos os pais e mães. Acessar mais os seus recursos, das suas inteligências, para poder navegar. Tá empoderado em si mesmo para poder navegar a partir dessa situação. Uma segunda coisa que vem para mim, tá? É um. Não sei se é o seu caso, tá? Eu tô falando e talvez não seja pra você, talvez seja pra quem tá assistindo a gravação. Mas que é quando. A minha impressão é que quando você vira pai e mãe, você encontra um grande desafio, que é, meu Deus, eu tenho. E tô falando agora num lugar muito vulnerável, tá? Vocês me interrompam se você falar. Normalmente eu falo com muito mais precisão quando eu tô falando sobre crianças, porque eu não falo de um lugar de pai e mãe, eu falo sobre amparar espaço para crianças desenvolverem sabedoria. Isso é o que eu faço. Então, quando eu falo de um lugar de pai e mãe, é um lugar novo para mim, porque é um lugar que eu nunca estive eu mesmo. Eu tenho a impressão que você encontra um grande desafio, um grande novo mundo, e esse novo mundo ele vem com uma série de histórias já, de ser desafiador, ou de ser muito complicado, ou de ser complexo, e que essas histórias muitas vezes elas vão ter um fator mais desempoderador em você. Como eu vejo, é simplesmente um desafio muito intenso, é como se você agora do nada falasse, vou virar uma ultramaratonista, e para isso você precisa agora correr 50 quilômetros por dia. Tipo, no começo, seu corpo não está preparado para isso. É uma rotina, é um estilo de vida muito diferente do estilo de vida que você estava tendo, né? É um nível de presença. Então, como pai e mãe, para você conseguir ter tempo de qualidade com a criança e ainda assim nutrir todos os seus corpos e ainda assim botar a sua linhagem arquetípica em ação, eu vejo que é uma demanda muito maior de presença e de inteligência, de genialidade. Para você dar conta de fazer tudo isso e ainda assim estar com seu sistema nervoso relaxado e ainda assim estar desadormecida e curar das suas emoções, dos seus traumas e nutrir os seus 5 corpos e estar com a criança em qualidade oferecendo um espaço seguro e transformador e servir a sua linhagem arquetípica e cuidar das suas logísticas, eu não acho que é impossível. Eu acho que é a diferença de você correr 1 quilômetro uma vez por semana e correr 50 quilômetros todos os dias. É uma diferença grande
de, de desafio, né? Uma diferença, é uma diferença grande de resistência. Mas quando um atleta, por exemplo, acho que ele vai encontrar esse desafio, que é preciso correr todos os dias 50 quilômetros, tem duas formas que você pode fazer isso. Você pode se jogar nessa situação com muitas histórias de que, meu Deus, isso é horrível, isso é difícil, isso não dá, isso não é legal, isso não é gostoso, isso é impossível, isso é chato, isso é... Entrar num baixo drama sobre essa situação que você tá, e eu vejo que isso te desacelera muito, atrapalha muito seu processo de adaptação a essa nova realidade. Você vai tropicando. E tem uma outra possibilidade que também não é o que eu tô propondo, que é eu vou tentar me contar a história de que eu preciso dar conta e preciso ser forte, vou aqui constantemente, vou só ser forte e foda-se, vou ignorar todo desafio, não vou ter empatia pelo meu processo de adaptação e vou atropelar. E também não acho que esse é o jeito mais divertido de você fazer, passar pelo processo. E tem um outro caminho que é não fazer um baixo drama sobre isso, no sentido de não ficar numa resistência à nova realidade e adaptação, e passar pelo processo de adaptação. Então, construir os músculos necessários, ver que o seu corpo está ficando muito cansado, porque você não estava muito acostumada, mas entender que, ao invés de isso ficar e falar, meu Deus, eu preciso de uma pausa disso, para que eu possa voltar à minha nova à minha zona de conforto como ela era, para que eu tenha um descanso, seja não você tá tendo cuidado com você, você tá zelando por você, você não tá se batendo, né? Não tá se, não sou bom o suficiente, não tô sendo forte o suficiente. Esquece essa parte, ela não ajuda em nada. Mas, sem fazer baixo drama, e sem ficar se batendo, e sem ficar se coisando de não sou forte o suficiente, ou sem ficar contando a história de preciso ser forte, sem fazer tudo isso, você se manter no lugar do cansaço, no lugar do, meu Deus, não dou mais conta, não tá dando, e você se manter lá, fincar os dois pés lá, e deixar o estado líquido da transformação, do processo todo acontecer, até que essa seja a sua nova zona de conforto. Porque essa diferença de, por exemplo, eu preciso correr 50 quilômetros por dia, e eu correr e começar a cansar, e aí falar, não, vou pausar um pouco, descansar, e depois vou voltar. E aí o meu corpo ele vai ficar adaptado num lugar no meio do caminho. Ele não vai chegar até os 50 quilômetros por dia, porque eu tô voltando para o meu conhecido, para minha zona de conforto antiga, querendo manter lá como minha forma padrão. E aí um outro jeito é, não, eu vou correr os 50 por dia. No começo vai ser muito difícil, eu vou estar aqui comigo, vou tratar com carinho, vou tentar contar outras histórias, a não ser que seja difícil para eu poder curtir mais o processo. Talvez a reunião corte no meio, tá? Porque eu não abri com o Zoom Pro e eu vou abrir de novo. Mas eu aproveito o processo e mantenho lá, para eu virar uma pessoa mais resistente. O nosso corpo ele se adapta. E eu não preciso virar mais resistente à base de me chicotear, dizendo que eu não sou bom o suficiente. Isso é muito importante. Não tem gente que faz isso, não é sobre fazer isso. É simplesmente, sem baixo drama e sem me chicotear, manter os pés nesse novo lugar, dizendo: esse vai ser o meu novo ponto de origem. Esse vai ser minha nova zona de conforto. E depois de um tempo você vai ficar confortável ali. E a forma que eu vejo que é essa atuação constante é o quê? Eu estou usando as minhas múltiplas inteligências e eu aumento minha matriz também para ter distinções. Por exemplo, eu tô falando coisas que eu sonhei, tá? Eu tava sonhando que eu tava fazendo esse workshop. Que brisa. É, coisas, por exemplo, importantes. Eu ter a capacidade de aumentar e diminuir o meu agora. Porque muitas vezes você vai ficar muito perdida se você deixa... O nosso agora é o quê? É o nosso momento presente. Nós, como seres humanos, temos a capacidade de esticar ou de diminuir o nosso agora. Se você estica o seu agora, ele dura um dia inteiro, ele dura um mês inteiro, ele dura um ano inteiro. Por exemplo, quando você estava com o seu filho e você estava pensando em trabalho, seu agora não estava encurtado, ele estava esticado. Esticado a ponto que ele estava cobrindo ou seu dia de trabalho, ou sua semana de trabalho, ou seu mês de trabalho, ou seu ano de trabalho. Nós podemos esticar e diminuir o agora por um motivo. É muito útil isso. Se você quer planejar algo, é útil você poder esticar o seu agora. Se você quer entender como que a decisão que você está tomando afeta a sua semana, é útil você esticar o seu agora. Se você quer ter um tempo de cuidado para você no banho, não é útil você esticar o seu agora. Mas você consegue ter mais cuidado e nutrição se você diminuir o seu agora. Se você está com seu filho, é mais útil e valioso você diminuir o seu agora para estar com ele ali
Se você está executando uma tarefa do seu trabalho específica, é mais valioso você diminuir o seu agora. Então, aumentar e diminuir o agora é uma ferramenta que nós temos, é uma possibilidade que nós temos. É uma escolha que você faz. Eu tô escolhendo nesse momento trazer. Eu usava muito no começo fisicamente a mão. Eu pegava assim, como se o agora fosse uma coisa, eu encolhia ele assim, usava raiva, porque me ajuda a ficar presente, assim, usava raiva assim. Ah, meu agora tá aqui agora. Então, nesse momento, vou ter essa qualidade com meu filho. Se você quer esticar o seu agora, você pode usar o seu medo. Você usa o seu medo e você estica o seu agora para mapear tudo que precisa ser visto para você levar isso em consideração. E aí você vai constantemente escolhendo, ao invés de inconscientemente. Constantemente escolhendo, diminuir. Então, agora é o momento de um agora pequeno. Agora pequeno. Aproveita. Agora é o momento de um agora longo, de um agora médio, de um agora do dia. E você vai conscientemente escolhendo. Isso vai te permitir, mesmo que você tenha muitas coisas para fazer, você tá relaxada fazendo o que precisa ser feito a cada momento, usando a ferramenta correta a cada momento, o agora correto. O agora mais correto não, o agora mais eficiente para cada momento, né? E uma última coisa Eu que tenho, vem, sim. tenho um impulso de falar em relação ao item anterior ao sobre o agora, que foi Uhum. sobre não chicotear, e aí o que me veio é que e se você, ao invés de contar a história de eu não consigo, não tenho tempo, isso é muito difícil, você pode talvez experimentar, assumir a história de que tudo que acontece com você é o universo, enfim, falando eu amo você. E tudo ser a partir desse amor. Então, por exemplo, se a Vera falou isso no lábio para nós, que foi se a moça do caixa fala, deu 49,90, aí você assumir, tipo, isso é uma frase de amor a mim, e aí eu vou fazer isso. E o que eu quero dizer com isso é assumir que tudo que se apresentar para você, tudo que o eco apresentar, e o eco não vai apresentar só coisas que a gente considera que são boas, mas também coisas que vieram para nos tirar da zona de conforto e nos colocar num lugar de evolução, que é onde você está se colocando agora. E você sempre fazer esse convite de enxergar que todos os desafios são eu amo você, eu amo você, eu quero que você evolua, eu quero que você cresça, eu quero que você cresça. Enfim, era isso. Um outro impulso que vem, Thaís, é sobre as to-dos, a lista de coisas para fazer. Uma armadilha que as pessoas elas se pegam muito é que elas criam uma to-do e elas. Isso é uma coisa assim, tem tanta gente que utiliza estratégia que eu usava por muito tempo também, que é a estratégia de eu vou me manipular a terminar minha to-do. Como? Eu só vou sentir paz depois que eu acabar ela. Então eu vou ficar agoniado enquanto eu não acabar a minha to-do, né? A lista de coisas que eu tenho para fazer. E a lista de to-dos, ela é infinita. Ela é infinita, ela nunca vai acabar. Você sempre vai ter coisa para fazer. Sempre, mas sempre vai ter coisa para fazer. Sim, se você morasse no meio do nada e não trabalhasse, você ainda ter sempre coisas para fazer. Você sempre vai ter coisas para fazer. As to-dos, elas são infinitas, né? Então, ao invés de ser uma refém dela, ou fazer, qual que é o problema? Você fica refém da to-do, de só sentir paz quando acaba, aí você vai sentir paz às vezes no fim do dia, ou se você não acaba tudo, você não sente paz, vai dormir sem ficar tranquilo. E você monta uma to-do lá, e aí o seu filho ou sua filha aparece pedindo uma nova coisa, ou querendo passar tempo. E aí você fica. Tem duas opções. Ou você tenta jogar para depois da to-do. Ah, não, sim, depois que acabar tudo, a gente faz. E muitas vezes isso não funciona, não dá tempo, não dá uma qualidade de você. Ou você fica irritado e irritada. Pedindo isso agora. Ah, tem que fazer isso agora. Ah, tem que fazer. Por quê? Porque é como se essa nova demanda tá atrasando a sua paz. Eu só posso sentir paz no fim do dia, quando eu acabar as to-dos, e alguém está demandando uma nova coisa de mim, e aí dá uma irritação, porque é como se estivesse postergando a sua paz. Nossa, eu tenho que fazer mais isso antes de fazer todas as coisas que eu preciso fazer, para só depois eu poder sentir paz. Ok, essa é uma estratégia de tentar se automanipular para realizar as to-dos. A minha experiência com isso é que não funciona. Não vale a pena essa estratégia. Não vale a pena essa estratégia. O que que eu faço ao invés disso, que é a minha proposta para você, Thaís? Decide que você está em paz no começo do dia. Mas eu tenho 100 coisas para fazer. Tem 100 coisas para fazer. Mas decide que está em paz no começo do dia, independente de terminar ou não a tudo. Tipo, eu estou ok. Agora, não dá para esperar
terminar tudo para estar ok. E trabalha nas coisas que precisam ser feitas a partir desse lugar. A partir do eu já estou em paz, sabe? E porque é você que está escolhendo colocar a paz. A paz ela já tá naturalmente. Você está escolhendo tocar ela para depois da tudo. É uma escolha sua, uma estratégia para tentar realizar a lista. Ok, o que será que acontece se você coloca ali em você, desde agora? Eu tô em paz. E aí você vai agir depois. A minha descoberta é que a qualidade do trabalho que eu faço é muito diferente. Eu faço as coisas de um outro lugar. Não tem problema se aparecer novas demandas no meio do caminho, porque eu já estou em paz, não está postergando a minha paz para depois. E vai se a minha descoberta é que eu dou conta até de mais coisa do que eu pensava, porque eu gastava muita energia ficando estressado. Hoje em dia é muito louco. Hoje em dia eu toco 12 projetos, eu faço um montão de coisa. E é claro, eu não tô falando que é a mesma coisa, eu não tenho filho, eu não tenho filha. Mas eu faço um montão de outras coisas, eu tenho um montão de hobbies, eu tenho um montão de projetos, eu tenho um montão de estudos, eu tenho um montão de tempo de qualidade para mim e coisas, eu faço um montão de coisas que normalmente as pessoas não considerariam que daria para você fazer tudo isso junto. E Eu hoje em dia eu tenho tenho. uma coisa para falar em relação a isso, Israel. Que você falou, não tenho filho, e eu quero checar até isso também, porque tem um software muito grande, principalmente nas mães, eu sou mãe também, de que você nunca tem tempo para fazer o que você quer, porque você não tem tempo, tipo, o trabalho ou hobbies e tudo, você tem uma janela de tempo. Mas mãe é, tipo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tem muito esse fator de eu sou mãe, então essa função mãe está sempre rodando ou em primeiro ou em segundo plano, assim. Eu posso estar lá no meu hobby, que em algum nível tem um segundo plano, assim, de a pessoa que eu deixei meu filho, será que está olhando ele direito? Será que ele comeu? Ai, meu Deus, será que ele tomou banho já? Então eu percebo que tem um cansaço também que acontece. Ah, tô com medo de acabar o tempo. Ok, vamos. Se acabar, eu abro de novo a sala. Tá. Dessa coisa, a gente, pelo menos eu percebi isso em mim, de essa coisa do alargar o tempo e de estreitar o tempo, quando é relação à maternidade, quando a gente tem um filho, percebo que se torna quase um desafio, assim, de como que eu encurto esse tempo sem ficar pensando, assim, na criança, é minha responsabilidade, e aí eu deixei, enfim. Pode continuar, Pri. Ou acabou já. Oi. Eu acho que se acabou, que eu continuar vai ficar repetitivo. Eu, Uma coisa que eu, vem para mim quando que você fala, Pri, é de que é, esse é o poder, isso é parte do que estressa tantas pessoas. É o que eu tava falando. Hoje eu consigo fazer muito mais coisas do que eu faço. Eu faço tipo, muitas coisas. E toco um montão de Uhum. coisa. E, e ainda assim eu consigo fazer. Eu tenho muito mais paz hoje fazendo do que 3 anos atrás. Eu lembro que 3 anos atrás, se eu tinha dois projetos ao mesmo tempo, eu tava pirando. eu, Três, imagina, eu tava tendo um parafuso. eu quero falar algo sobre isso. Sim, já deixa eu terminar só rapidinho, Vai. Cami, um segundo. E aí, o que eu percebo é que é o fato ficar carregando uma coisa durante os seus agoras constantemente é parte do que estressa tanto, né? Que é a mente, eu só posso contar com o recurso da minha mente e do meu corpo. Então eu tenho que ficar usando minha mente para ficar lembrando o tempo inteiro. Ah, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer? Tô olhando para isso da criança? Não tô olhando para isso da criança. O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? A outra forma, a outra possibilidade é contar muito mais com o recurso, a inteligência do seu medo. Então, o seu medo é um recurso que, mesmo que você não esteja pensando na situação, você esteja com o seu agora pequeno, você não esteja raciocinando sobre aquilo. Se você está desadormecido pelo seu medo e pratica a ferramenta do seu medo, o recurso do seu medo, ele vai te avisar das coisas que você precisa. Inclusive quanto à criança. E vai ser do nada, você vai estar ali realmente no seu hobby, fazendo sua coisa, distraído, e vai vir, "Ah, isso aconteceu? E você vai checar. E muitas vezes ele vai te dar uma informação precisa do que precisava ser pensado, sem você precisar ficar se overestressando o tempo inteiro só para poder se lembrar. Só que é um Uhum. recurso que a gente precisa treinar, confiar nele e treinar essa relação com ele. Exemplos de como você pode fazer isso maravilhosos
pratica usar seu medo para te acordar sem despertador, no horário que você quer. Esse é um ótimo experimento. Se você pratica isso ao ponto que isso começa a funcionar, você consegue acordar a hora que você quer, exata, de manhã, sem despertador, só com a base do seu medo, você vai poder conseguir começar a confiar o suficientemente nesse recurso, para que mesmo que você Uhum. não esteja pensado, não esteja acordado, não esteja, sabe, não tô nem acordado, e meu medo me lembra que eu preciso na hora que eu preciso, sabe? Não tô nem acordado. Se você desenvolve esse recurso a esse ponto, você pode ficar mais relaxado e relaxada de que você vai fazer suas coisas, você pode manter o seu agora pequeno e o seu medo vai te avisar sobre as coisas que você precisa com a criança. Mas é claro, é uma ferramenta, é um recurso que você precisa praticar, tá em conexão. Se você está adormecido, adormecida, se você não tem relação com o seu medo, não vai adiantar, ele não vai te lembrar das coisas que você precisa lembrar e que você precisa cuidar e zelar por elas como pai e mãe na hora que precisa ser feito. Mas esse é um É, experimento que eu, pode ajudar quanto a isso. eu percebo que, enquanto você está falando, que em relação a crianças, a minha filha, por exemplo, vem de que mistura muito com meus medos emocionais. E aí eu fico aquela coisa assim de isso é um sentimento ou uma emoção em relação a ela. Então, eu percebo isso que em muitas situações, tipo, 80% é medo emocional. Tipo, aquela vez que eu deixei ela com a minha avó e ela engasgou com a banana e eu cheguei faltando 5 minutos e eu que fiz a manobra, ela podia ter morrido. Ou eu cheguei na casa da amiguinha dela e a mãe estava distraída, eh, e elas estavam mexendo uma nas partes íntimas da outra. E a mãe não estava vendo. E eu cheguei nessa hora. E aí eu percebo que mistura medos emocionais de deixar, principalmente quando a minha filha está em espaços onde eu não esteja. E aí eu tenho esse medo emocional de que se eu não estiver lá, ou se não tiver um amparador de espaço que passou por processos de iniciação à fase adulta, que sejam responsáveis, que estão atentos, que usam seus 5 copos, que têm distinções, que usam o medo de forma consciente, eu não posso relaxar, porque ela não está segura, as pessoas que estão com ele tomando conta dela não estão acordadas, estão distraídas, não tem essas coisas. Então, às vezes que eu confiei, digamos, de várias situações aconteceram. E aí eu fui criando esse medo emocional e eu percebo que é isso que faz com que, pelo menos para mim, em relação a filhos, o filho da minha filha, eu esteja sempre com um medo nas minhas costas, assim. Tipo, eu vou deixar a minha filha nas terças à tarde na casa de algum amiguinho para eu participar do Cavitation, mas sempre há a possibilidade de muitas coisas acontecerem e eu não vou estar lá, porque já Uhum. aconteceram várias coisas. Isso não é, eu te convido a perceber, Pri, que isso não é só medo emocional. Isso é muito medo. Uhum, Só porque é medo em uhum, grande quantidade, não quer dizer que é emocional. E talvez o seu medo ele não está saindo porque você não encontrou uma coisa que atende de fato à inteligência que ele está trazendo. Porque uhum, hoje, em nossa cultura, é realmente muito arriscado deixar uma criança com outra pessoa. Ainda mais se você não confia 100% no aparamento de espaço dela. Agora, não sim, precisa ser essa a solução. Você não precisa deixar sua criança com pessoas que não estão capacitadas. Que outro jeito, então, se esse é o jeito que todo mundo faz? Pô, você é uma possibilitadora. Inventa um novo jeito. uhum, Cria novas possibilidades. Seja criando mais pessoas que conseguem amparar o tipo de espaço que você consegue relaxar que a criança está sendo zelada, ou seja, você encontrando novas soluções, como, por exemplo, como a criança pode estar integrada nos meus hobbies, ou pode estar integrada nas coisas que eu faço, ou que experiências pode ser oferir, como eu posso construir tal, que tipo de relação eu preciso construir com essa criança, para que eu consiga estar fazendo um zoom no mesmo lugar onde ela está, e eu ainda assim conseguir participar no zoom em alta qualidade, sabe? Tipo, um tipo de relação que você pode construir onde isso se torna possível. Então, o convite que eu tenho é como você pode, isso é isso que eu faço, utilizar os recursos, como você pode utilizar esses recursos porque às vezes seu medo está te dizendo que na sociedade que você tem, com o ciclo de pessoas que você tem, realmente não é algo que funciona. uhum, uhum. Sim, Eu, sim, que- obrigada. eu quero falar algo que, que tem a ver com a experimentação, que é sobre, Thaís, é, você está experimentando uma coisa nova agora, então você não vai ter o teu emprego formal, e eu escuto que você quer estar mais disponível para estar junto com o Yuri. E aí uma coisa que você pode fazer que é simples e que é mágica é sobre você experimentar coisas.
todo dia ou toda semana ou uma vez por mês. Como, por exemplo, eu vou experimentar toda manhã, sei lá, vou dar um exemplo besta, assim. Toda manhã eu vou acordar mais cedo do que todo mundo aqui em casa e eu vou fazer yoga na sala da minha casa. Você faz isso por uma semana e aí você colhe o resultado desse experimento. A essa semana eu vou experimentar todo dia fazer yoga com o meu filho junto. E aí você colhe o resultado do que acontece. Pode ser ou todo dia ou toda semana, você escolhe qual é a base do experimento que você vai fazer. Mas você tem uma possibilidade de experimentar coisas de uma vida nova e extraordinária. E que, e que é muito fácil, assim, porque o que eu escuto tem quase um problema muito saboroso para a caixa, assim, que é tipo, não tenho dinheiro e agora eu vou ficar 100% do tempo com o meu filho. Então é muito saboroso isso para você, tipo, ficar tombando, sabe? Não tem nada que eu possa fazer, ou não posso fazer isso, ou não. E, e tem espaço para você experimentar e fazer descobertas que podem, inclusive, refletir sobre formas de você fazer dinheiro, sabe? Sobre formas de você usar melhor o teu tempo, que era lá no começo, uma das primeiras coisas que a gente falou na reunião era sobre a gestão do tempo. E que eu sinto que tem tudo a ver com isso também, com o espaço que você está entrando agora, que é estar muito consciente e fazer uma gestão do teu tempo. Porque também é muito saboroso para a tua caixa estar no problema e se ocupar mentalmente, que era um pouco disso que o Israel estava falando. Então, ocupar toda a cabeça com esse problema e não ter espaço para nenhum outro movimento, sabe? E também não nutrir outros corpos teus. Então, tipo, sei lá, meu filho está dormindo, então o que que eu tenho que fazer agora? Aí você apaga todos os incêndios. E aí, quando você vê, ele já está acordando. E aí, tipo, você não fez nada do que era realmente importante para você. Então, também tem uma integridade de você estar atenta a isso, sabe? Ao que eu quero criar, o que eu quero experimentar. E usar o teu tempo dessa forma. E não que não vá ter emergências, tipo, sei lá, talvez você vai ter uma pia cheia de louça ou uma coisa que ficou para trás. Mas, sabe, tá muito íntegra com você, porque é muito fácil ir para esse lugar e você passar o dia todo, ou atendendo as demandas do teu filho, ou atendendo as emergências quando você conseguir um tempinho de respiro. Então, a possibilidade que eu te dou sobre isso é estar consciente e atenta a essa integridade tua e achando espaços para você nutrir outros corpos, sabe? Tipo, acha 5 minutos para você nutrir teu corpo energético. Como que você pode fazer isso? Ah, uma possibilidade é tipo, pisa na grama, 5 minutos. E aí você move para outra coisa que você precisa fazer. Porque na minha experiência, quando eu tenho integridade de fazer isso, eu tô muito mais sharp para fazer as coisas, sabe? Tipo, rende muito mais. Quando eu vou, sei lá, escrever um texto, ou quando eu vou cuidar da casa, qualquer outra atividade. Se eu tenho essa integridade, tipo, deixa eu tomar 5 minutos que eu tô precisando nutrir o meu corpo emocional. Como eu posso nutrir meu corpo emocional? Cara, eu vou pedir um espaço de escuta para alguém aqui do grupo. E eu vou, tipo, chorar, ou gritar, ou processar, ou falar o que eu preciso falar. Então, nessa nova vida que você vai experimentar, essas possibilidades que eu queria te trazer. Eu queria também poder contribuir dentro do que a Priscila trouxe sobre essa questão desses medos emocionais. É, primeiro, eu queria dizer que eu estou bem feliz que esse encontro vai ser gravado, porque muito foi falado que serve muito para o momento que eu estou vivendo agora. É, então, eu quero assistir com mais calma depois, com mais presença. Mas eu queria dizer assim que essa busca, ser mãe e todas essas coisas, é uma busca muito antiga, muito antiga. Eu já tentei vários modelos assim de profissão, de carreira, assim, para equilibrar isso. E o que eu descobri muito recentemente é que a necessidade de passar por processos de cura emocional foram essenciais, assim, para que muitas coisas que eu sabia, que eu tinha distinção, que eu já tinha escolhido dentro de mim, que eu tinha urge para viver, elas só começaram a ser reais na minha vida quando eu me abri para processos de cura emocional que não foram prioritariamente só no PM, em outros contextos também, que parece que, tipo, existia, sabe? Exato, assim, uma busca muito constante, mas algo ali que me sabotava, sabe? Que tinha uma autossabotagem, assim, que estava relacionada
esses processos de cura emocional. Então, eu também quero deixar que a necessidade de investigar muito isso, sabe? Tipo, o que existe em mim que precisa ser curado para me permitir viver essa vida que eu quero viver, assim, né? Então, eu tenho muita. A minha internet está instável, não sei se vocês estão me ouvindo. Estou me te Nossa, eu ouvindo, você tá tô travada só de imagem. bem. Assim, Alô? tá. Te ouvimos. Tá só travada de rosto. Mas eu sinto muita alegria porque Tire o eu vídeo, hoje, assim, caso. Tire o na vídeo. Depois. vida, tá, tá bom. Hoje, na minha E agora travou totalmente, a gente não te escuta mais. Amanda? Hum. muitos anos. Ah, É, Amanda, a gente não tá te ouvindo. ah, Caiu. Hum, hum. espera. Voltou. eu voltei. Voltou. Sim. Voltou. Ai, eu não sei até onde vocês me ouviram, mas o que eu quero é expressar muito a minha alegria de perceber agora essa, essa minha aproximação dessa vida que eu quero viver, desse equilíbrio que eu sonhei viver assim, durante muitos anos, depois que eu me abri para viver esses processos de cura emocional. Hum, Uhum. Bem, hum. É como se as emoções elas ocupassem muito espaço na gente, né? Que Uhum. mantém nossa vida presa em sobrevivência. E aí, com todo esse espaço, falta espaço para. É louco, né? É como se quando a pessoa vira pai ou mãe, muitas vezes ela olha para fora, né? O problema do tempo fora, o tempo que parece fora. Mas muitas vezes não olha para como eu tô dentro para poder lidar com isso. É que nem, por exemplo, eu cortava. Olha que interessante. Eu tinha um machado e eu cortava em, 3 árvores por dia, ok? E aí eu usava meu machado para cortar e ele funcionava. Eu terminava bem cansado. 3 árvores é grande, é um longo tempo. Terminava cansado o dia, mas cortava minhas 3 árvores. Aí do nada agora eu tenho que cortar 100 árvores por dia. Eu virei pai e mãe, agora tem criança, uma outra responsabilidade. Como eu falei, né? Eu pulo de 1 quilômetro por semana para 50 quilômetros por dia. Tipo, nossa, uma nova coisa. Só que aí, muitas vezes, eu fico olhando só para fora. Nossa, agora são 100 árvores. Antes era 3 e agora são 100. É 97 árvores mais. Não dá tempo de cortar todas essas árvores. Como é que eu vou lidar? Não dá tempo, não dá tempo. E aí eu não olho, às vezes, se o meu machado tá afiado. Que eu tava ali cortando 3 árvores com o machado desafiado. Agora tem 100 árvores para cortar. Mas eu não olho para a Uhum. ferramenta que eu tô usando, porque às vezes eu tava usando uma faquinha de serra para cortar as 3 árvores. E agora eu tenho a opção de pegar um machado de fato, de afiar ele de fato. Eu sinto que é isso que a processo de cura emocional faz. E saindo de sobrevivência e ganhando possibilidade, acessando os outros recursos que eu tenho, é, e fazendo esse processo de cura emocional, vai me afiando como ferramenta, me tornando um ser humano mais genial. E com a ferramenta afiada, um trabalho que parecia muito impossível começa a ficar muito fácil, começa a virar nova zona de conforto, o novo comum, porque eu tenho uma ferramenta muito mais preparada para lidar com tudo isso, porque eu me desenvolvi, né, internamente. Então, eu sinto que muitas possibilidades que a gente está oferecendo é mais sobre isso, é como eu afio o machado, como eu afio para que eu. Porque é isso, né? É a mesma genialidade que faz alguém, sei lá, como o Gandhi fazer o que ele fez, que envolveu um montão de coisa, e muita inteligência, e muita movimentos para poder fazer. É uma inteligência que, se você acessa e você leva ela para parentalidade ou para maternidade e para ter projetos ao mesmo tempo, ela consegue fazer coisas ali. Porque é muita genialidade. Genialidade consegue brincar com o cenário que for apresentado para ela. E a gente pode ir fazendo essas coisas que desbloqueiam em acesso a essa genialidade, né? Uma última impulso que eu queria trazer, que é a última que eu queria fechar, sobre o dinheiro especificamente. Sendo assim muito, muito, muito direto e sucinto sobre isso, que é um assunto muito grande, mas eu queria trazer duas, assim,
três coisas para mim que são chaves que me trouxeram e criaram abundância, assim. E eu partilhei com várias pessoas e percebo que quando eu partilho, muitas vezes cria possibilidades na vida dessas pessoas, né? É, quatro coisas. Primeira coisa é que o, o, o oposto de escassez não é abundância. O oposto de escassez é criação. Então, acho que isso é uma distinção muito valiosa, assim, de entender que o oposto de escassez é você criar. Você criar aquilo que você precisa, você criar recursos, você criar time, você criar suas necessidades, você criar dinheiro. Isso é a primeira coisa importante, porque dá um norte mais claro do que fazer se eu estou em escassez. Estou em escassez, o que que eu faço? Crio. Crio o quê? Tá? Tem três chaves, acho que muito importantes. Primeiro, dinheiro, tem toda a manipulação do capitalismo e como ele funciona, e que mente para as pessoas, assim, tem o jeito capitalista de fazer dinheiro, que é você aprender a vender mentindo. Né? Você mente, você engana, você faz a pessoa acreditar que precisa e ela consegue isso. Isso não é o jeito que a gente faz no arquiarcado. Né? Um jeito que dá para você fazer recurso, para ter muita criação e ser tranquilo quanto a isso na sua vida, é você gerar valor para as pessoas. E a gente recomenda muito no Possibility você gerar valor não material, porque é um valor que você não depende de extrair nenhum recurso para gerar. Então, por exemplo, você poder criar possibilidades para as pessoas, dar distinções, oferecer processos de cura emocional, dar workshops, dar treinamentos, mas dar coisas realmente valiosas. Assim, as pessoas hoje em dia elas se contentam com muito pouco. Ah, eu sei fazer isso bem, é o suficiente, eu vou ajudar as outras pessoas com isso, e se você faz algo mais ou menos bem e é o suficiente, você ajuda as pessoas a fazerem mais ou menos bem, é uma quantidade de valor que você gera. Se você toma o caminho maluco de ganhar mais valor, se trabalhar, se construir, se tornar mais, ser capaz de entregar mais valor no material, e mais valor no material, e mais valor no material, e mais valor ao ponto que é bizarra a quantidade de valor no material que você consegue entregar na vida de uma pessoa, você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Se você se torna alguém que entrega muito valor no material, você não precisa mais se preocupar com criar recursos, porque você tem algo que é valioso para as pessoas e você consegue entregar isso em abundância. E mesmo que se algum dia as pessoas parem de utilizar dinheiro, não tem a gente entra no apocalipse, você ainda tem muito mais abundância, porque você troca o seu valor no material por uma casa, você troca o seu valor no material por comida, você troca o seu valor no material por um montão de coisas, né? Então, se tornar alguém que entrega muito valor para as pessoas. Assim, você já entrega muito valor, como eu entrego mais valor? Assim, fica no nível do absurdo da quantidade de valor que você consegue entregar para as pessoas, de coisas que nutrem o seu ser, que você quer entregar, e que são, de fato, muito valiosas para ela. Então, outra coisa, terceira coisa, cria lendas. Que depois de você, conforme você vai criando mais valor, o jeito que você consegue recurso para fluir para você, dinheiro para fluir para você, é criando lendas. É você entrega muito valor para uma pessoa e isso cria uma lenda sobre você e o valor no material que você entrega, e ela conta para outras pessoas, e você entrega para outra pessoa que conta para outras pessoas, e com o tempo, essas lendas vão se espalhando, e todo mundo sabe que, meu Deus, a Thaís faz aquela coisa incrível que é muito valiosa, e aí essas lendas, elas vão, daqui a pouco elas entram num fluxo de abundância muito grande, porque começa a vir um montão de oferta de trabalho, de proposta, de cliente, a partir das lendas que você criou, com o valor no material que você faz. Então, torne-se, entregue muito valor, crie quando você tiver escassez, aumente seu valor, de valor no material que você é capaz de entregar, crie lendas sobre isso, tipo, crie lendas e entregue o seu valor no material irrazoavelmente. Então as pessoas muitas vezes elas ficam numa escassez de eu preciso que me paguem primeiro para depois eu entregar o meu valor no material. Que esquece isso. Começa desequilibrando a balança do universo. Entrega o máximo de valor no material que você pode primeiro e depois o universo vai ser obrigado a equilibrar essa balança, te trazendo serviço, oportunidade, pagamento. Então, começa assim, quem são as pessoas que eu mais posso entregar valor no material? Vai nelas e começa a entregar tudo que você puder. Começa a entregar e aprende enquanto você entrega. Não precisa só estudar antes para entregar depois. Aprende enquanto você entrega o máximo que você puder ali. Isso vai criar lendas e daqui a pouco o fluxo de recurso vai começar a entrar em grande quantidade, porque você primeiro entregou muito, né? Então, e a última coisa é se venda bem.
mas como se vender bem? Do jeito mais simples assim. Cria um produto, ou cria o que você está entregando, ou cria um serviço que você acredita. De fato, investe o tempo que você precisar para você acreditar. Não num lugar perfeccionista de caixa, mas num lugar de fato, você está entregando valor no material e acredita nisso. E quando você estiver acreditando nisso, compartilha com as pessoas sabendo do valor real que aquilo cria. Com um amor, assim, como alguém que se importa, que nem se você estivesse divulgando algo que não é seu e que mexeu muito com você e que você quer que as outras pessoas façam. Sabe, vende desse jeito, fala, nossa, tem essa coisa que eu gosto muito, que eu faço, que cria esse resultado, e eu vejo que ele te ajudaria muito. Tipo, vem fazer isso, vamos fazer isso. E vendendo mesmo, colocando um dinheiro em cima, mas falando com essa com essa qualidade assim de se importar, de tipo querer, tipo, eu fechei um trabalho agora recentemente que um ótimo trabalho que gerou muito recurso para mim e eu fechei ele assim, tipo, quero muito ver esse projeto acontecer e tem esse valor, meu, mas eu quero muito, sabe? E tipo, e fechou, é um trabalho super abundante. É, às vezes tem essa ideia de que se você quer muito, você não poderia cobrar. Se você vende desse jeito, você não Uhum. poderia cobrar, porque você está, tipo, realmente no time da pessoa. E se você está no time da pessoa, você não poderia cobrar. Não, você pode estar no time da pessoa e cobrar ainda, sabe? E aí é um jeito muito que eu vejo que funciona muito para vender valor. Então essas são cinco, falei cinco no total, né? Mas acho que cinco dicas que elas podem ajudar bastante no que diz respeito a criar recursos. Eu queria poder fazer um relato, assim, um relato de experiência. Eu queria Há só quatro, falar, Amanda, que um feedback você aceita? claro, Você não precisa pedir para falar. sim, obrigada. Hum. Eu, há 4 anos eu vivi uma angústia, assim, um momento de transição, como parecido com o que você está vivendo, assim, Thaís. Eu queria muito sair de um emprego que era considerado o emprego dos sonhos, assim, dentro da minha área, sabe? Eu era respeitada, tinha um bom salário, estava estável, é, a empresa lutou muito para me manter lá dentro, fez concessões, mas eu queria sair. Até que um dia eu, numa hipnose, vi que tinha 2 terrenos, assim, e um terreno era meu, e outro terreno era de outras pessoas. E o terreno de outras pessoas estava cultivado, cheio de árvores, cheio de plantas, frutas, e o meu terreno estava seco, sabe? E aí eu entendi, assim, que existia um lugar diferente, que era um cultivo pessoal, assim. E aí, nossa, foi muito angustiante, muito difícil. E na época eu era casada, e eu sentei com meu ex-marido e falei com ele: você me ampara, né? Você segura as contas da casa, você sustenta tudo, tudo, porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que é. Eu só não quero mais ficar. Eu sei que vai dar tudo certo, mas eu não sei nada. Eu falei, mas qual é o seu plano? Eu falei, eu não tenho um plano. E aí, ele falou, sim. Ele falou, pode ir que eu ajudo nisso. E aí eu pedi demissão e eu saí do emprego. E no mesmo mês eu fiz uma cirurgia e me divorciei. No mesmo mês. Eu saí do emprego, divorciei e fiz uma cirurgia. Então eu me vi numa situação sem dinheiro nenhum, porque o meu acordo com o meu ex-marido foi eu ficar com a casa e com tudo que tinha dentro da casa, e ele levou todas as nossas reservas financeiras, tudo. Eu fiquei sem nada de dinheiro, sem emprego e ainda impossibilitada de trabalhar. Então foi um momento assim de, nossa, muita dificuldade assim, de pensar como que eu vou fazer, né? Mas eu tinha algo dentro de mim que confiava muito que existia aquele terreno lá que era meu, sabe? Tem 4 anos. Eu nunca, em nenhum mês, ganhei menos de dinheiro material do que eu recebi naquela empresa, sabe? As possibilidades foram se abrindo magicamente para mim, assim, magicamente, sabe? Os pedidos. Algumas pessoas me procuram para eu prestar consultoria hoje para dizer como você construiu o seu trabalho, como que você consegue ter tantos convites das escolas que são espaços tão, tão fechados para o que você fala. Eu falo, eu não posso dar consultoria porque eu nunca fiz movimentos assim, intencionais, as coisas chegaram, sabe? Então, sabe, eu quero te contar isso assim como talvez uma possibilidade de encorajamento, que as coisas acontecem, né? Quando a gente tá no caminho, assim, que é da gente mesmo, assim. E eu não sei se
eu quero te dar possibilidades mais lineares. Quando você falou que você tem esse espaço da Mata das Borboletas, acho que é isso, né? Na Vila das hora, Borboletas. Vila, Isso, Vila Vila das das, Borboletas. na hora, assim, hoje, eu tô aqui, né? Vou fazer esse evento aqui para as amigas da minha filha. E hoje de manhã eu estava assim, "Ai, seria tão legal que se a gente fosse para um espaço aberto, para um espaço natural, sabe, para uma praça, eu podia tanto ter reservado." E aí na hora eu falei assim, nossa, tipo, seria tão legal um espaço que faz comemorações para crianças ou evento para crianças na natureza e com oficinas, com coisas desse tipo, assim. Aí me veio isso, assim, porque é o que eu estou vivendo agora. Eu falei, nossa, sabe, que cria eventos, festas de aniversário, mas com atividades realmente significativas para as crianças. E também, depois eu pensei, falei, nossa, toda escola faz pesquisa de campo. Às vezes a gente, quando está dentro da escola, fica procurando onde é que a gente vai para levar as crianças, sabe? Tipo, qual a pesquisa de campo desse mês, assim? E aí eu pensei também, falei, nossa, dá para montar um projeto anexado na BNCC, sabe? Pegar as habilidades, eu até estou no seu time, se isso for uma ideia para você, para te ajudar nisso, mas quais são as habilidades da BNCC que se associam às possibilidades desse espaço que você tem? E aí você, sabe, montar um projeto e mostrar para as escolas, tipo, com oficinas, e não existe investimento financeiro antecipado, porque às vezes você pode contratar as oficinas ou as pessoas depois que você já fechou o contrato, sabe, com a escola, dá para... Então, assim, estou dizendo que vieram possibilidades para mim, eu estou no seu time, se você quiser pensar mais sobre elas, mas um espaço de uma pessoa que estuda educação arcana e tem espaço natural para as crianças, as possibilidades são imensas de pegar tudo que a gente discute aqui e fazer isso acontecer no seu espaço. Hum, incrível, que possibilidades maravilhosas, meu Deus. Festas naturais, workshops, gastos de semana, passeios escolares, arcanos, que legal. Gratidão. Nossa, são realmente muitas possibilidades maravilosas e eu também já tô louca para ver a gravação e pensar em cada possibilidade, uma por uma. Me vieram muitas coisas, né? Reconheci muitas histórias que eu estava me contando, ouvindo vocês aqui, que eu ainda me conto, que eu quero desconstruir. E muitos sentimentos. E o que tá vivo em mim agora é eu preciso muito da ajuda desse time para fazer um PCE, porque eu percebo que o time que eu construí aqui presencialmente, a minha sensação é que eles não têm essa capacidade ou essa disponibilidade e eu Uhum. tenho tentado lidar com as emoções sozinhas como eu consigo e Uhum. ouvindo vocês eu vejo que isso que tá me travando muito em tudo, né? Todas as outras coisas que a gente falou. Então, eu quero pedir a ajuda de vocês do melhor caminho para eu que eu possa fazer o PCE É e isso, ir eu faço seu trabalhando nesse PCA. sentido. Gratidão, gratidão. Sim, faz, Você manda faz, mensagem para mim e me e aí Tá, avisa. você vem e pede seu próximo, depois você pede seu próximo, depois você pede seu próximo. Uhum. tá bom. Gratidão demais, gente. Esse time Uhum. realmente é incrível. Sinto alegria pelo seu pedido. Uhum. Gratidão. Sinto muita Que alegria alegria. também. Saio com muita alegria. Hum, eu também. Eu fiz um combinado com alguém muito importante, e muito pequena, de sair agora para poder, poder brincar. Então, Go. eu vou deixar esse grupo. Gratidão, gente. Obrigado pelo encontro de hoje. Gratidão. E feliz Gratidão. com quanto tesouro e ouro a gente descobriu. Eu acho que o conteúdo desse encontro, cara, eu acho que É. ele é uma peça de ouro, assim, para muita gente sobre esses Uhum. desafios, né? Acho que é muito valioso, muito feliz de que a gente esteve aqui juntos todos e gravamos e A descobrimos base isso. do seu novo Maravilhoso. workshop, Israel, já tá aí.
O workshop poder Já, dormir em viagem. Do o sonho piloto já tá, direto para. o piloto já tá validado, hein, Quer- Alissa? Olha, Faz esse em aí, Brasília, Sam. esse vai vender, viu? Aham. Já tem Faz lenda, online, Samuel. já tem É, uma lenda Pra a gente mais aqui pra vocês participar. contarem. Ai, que muito bom. maravilha. Um beijo, gente. Gratidão, Beijo, beijo. gente. Beijo. Tenha um lindo dia, linda semana. Linda Beijo. semana, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana.